Olá pessoal, estou de volta aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso mini curso de Fireworks CS4. Hoje é a nossa aula de número 5 e hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a importância das cores no desenvolvimento de um projeto, tá? A importância de se trabalhar bem com essas cores para que a gente tenha um resultado interessante no nosso trabalho, ok? Então, para a gente começar, eu vou criar alguns objetos aqui na minha tela. Vou simular uma estrutura de um layout. O meu documento tem 600 de largura por 300 de altura, 380 de altura. Então, vou definir aqui 600 para o meu topo, que é a mesma largura do meu documento. E eu vou colocar 100 de altura. Quero que ele fique alinhado à esquerda 0 e ao topo 0. Ok? Selecionar aqui novamente. Agora eu vou criar o que seria um rodapé. Rodapé eu vou deixar com 30. Ok. Agora eu vou criar aqui o que seria o menu do meu layout, tá? Então aqui seria os botões de navegação. Vou copiar, segurei o Alt, arrastei, pronto. Agora eu vou colocar algumas cores aqui para a gente entender. Perceba que eu coloquei tudo preto aqui e não ficou interessante, né? Ficou muito agressivo, não ficou interessante. Então, eu vou colocar aqui um vermelho. Eu vou colocar amarelo. Aqui embaixo eu vou colocar azul. Olha só. Olha só as cores, ficaram fortes, não ficou um resultado interessante. Então vamos entender um pouco mais dessas cores. Então as cores funcionam da seguinte forma. Elas se iniciam nas cores primárias. Tá? O que seriam essas cores primárias? São as cores que servem de base para a criação das cores existentes. Ok? Quando você mistura as cores primárias entre si, elas criam as cores secundárias. E a mistura das cores secundárias com as cores primárias criam as cores terciárias, ok? E é nesse grupo de cores que a gente cria todas as cores que a gente conhece, tá? As cores existentes, tá? Então, as cores primárias, né, basicamente as cores primárias é o magenta, o ciano e o amarelo, e quando você mistura essas cores, criam as outras cores, ok? Então, vamos começar modificando o topo, tá? Então, eu não vou trabalhar com preto. Se eu quero colocar um topo escuro, eu posso estar modificando um pouco essa cor. Então, vou clicar aqui na minha paleta de cores, vou clicar aqui para estar misturando, para estar modificando. Então, olha só, vou clarear um pouco, não vou deixar preto. Olha só, deu uma suavizada, ficou mais interessante. Ficou um topo escuro, só que mais suave, tá? Agora vamos modificar aqui essa área aqui, que seria o menu. Cliquei aqui na minha paleta de cores e vou modificar. Ó, vou deixar mais escuro. Olha só, ficou mais escuro, ficou mais suave, mais interessante. Agora vamos modificar esse amarelo aqui. Ó. Cliquei no objeto, cliquei na minha paleta de cores e vou modificar. Vou deixar esse amarelo um pouco mais claro. Olha só. Continua amarelo, só que uma cor mais suave, mais interessante para o nosso projeto. E agora eu vou modificar esse rodapé. Cliquei na minha paleta de cores e vou modificar. Eu posso estar misturando essas cores também, então é só clicar aqui em algum ponto dessas cores e arrastar, né, mover em cima desse misturador que eu vou ter uma mistura de cores bem interessantes. Então eu quero deixar azul, só que eu preciso deixar um azul mais suave. Então vou misturar um pouco aqui com azul mais claro, tá? Para dar um resultado mais interessante. Aqui mostra uma prévia de como a cor vai ficar. Ficou do meu agrado, é só clicar em OK. Olha só, continua azul, só que uma cor mais suave, uma cor mais interessante para a gente estar trabalhando, ok? A mesma coisa funciona para os textos, tá? Então vou criar um texto aqui. Fireworks, tá? Quando você trabalha com fundo escuro, tá? Fundo bem escuro, o branco é sempre uma ótima opção para você estar trabalhando. Ele sempre fica bem com todo o fundo escuro, olha só. Sempre fica bem, tá?
Quando você trabalha com fundo mais claro, aí sim, o texto tem que ter uma tonalidade um pouco mais escura, olha só. É uma tonalidade também, olha só, com escuro já não fica tão legal, tá? Aí com a cor clara já dá um destaque melhor, tá? E também você pode estar trabalhando com os degradês, né, as misturas de cores, né, igual eu mostrei na aula passada, que fica interessante para você estar deixando o seu projeto mais bonito, tá? Procure trabalhar sempre com cores mais suaves, né, cores, não utilize essas cores chapadas, essas cores primárias aí, que não fica interessante no nosso trabalho, tá? Então, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar publicando no site um artigo sobre as cores para que vocês possam entender melhor. Espero que vocês acessem lá para entender melhor um pouco das cores, tá? E participem das videoaulas com comentários e sugestões. Então, fica aí a minha dica e até a próxima videoaula.